sétimo ano. Teremos agora uma aula de história, acompanhe direitinho, acompanhe aí com atenção, porque vamos aí falar sobre o sistema colonial, né, e a administração colonial. Não apenas no Brasil, mas em toda a colônia que já teve, já passou, todo país que já passou por isso, né? No caso Brasil, no caso de Uruguai, Estados Unidos, todos foram colônias, todos. Jamaica, Haiti, México, todos esses países aí passaram pelo sistema colonial. Já foram administrados, tá bom? Já foram administrados por outro país. Ou seja, já foram administrados por uma metrópole. Tá bom, pessoal? Presta atenção aí. Brasil já foi colônia. Tá bom? Não é mais, já foi. Quem era a metrópole do Brasil? Portugal. Tá bom? Vejamos. Estados Unidos já foi colônia. Quem era a metrópole dos Estados Unidos? A Inglaterra. E assim por diante. Haiti já foi colônia. Quem era a metrópole do Haiti? França. E assim por diante. Muitos países, os países americanos, todos já foram colônia de alguém. Os africanos também. Os asiáticos também, né? Enfim, os europeus saíram por aí a partir do século XV e XVI, colonizando meio mundo de terras, de regiões e tal. O Brasil, por exemplo, já foi colônia desde 1530, que o Brasil foi colônia de Portugal, como nós já vimos aí em aulas passadas, em ocasiões passadas. Bom, o Brasil foi colônia por muito tempo. O Brasil só deixou de ser colônia de Portugal em 1822. Muito tempo de exploração, né? Muito tempo de exploração. E essa colônia, ela serve para quê? Ela servia para quê? A gente sabe que é um sistema. O sistema é um conjunto de peças que se organizam com uma finalidade, certo? E a colônia não era diferente, era um sistema que se organizava com uma finalidade. Qual era? Lucro. Lucro para quem? Para as metrópoles. Algumas metrópoles lucravam mais, outras lucravam menos. Algumas metrópoles eram mais de governo mais brando, e outras metrópoles eram de governos mais rígidos. No caso do Brasil, por exemplo, demorou muito para o Brasil se tornar independente, muito mesmo, né? O Haiti teve que sofrer nas mãos da França. Infelizmente, o Haiti não conseguiu se encontrar ainda economicamente. É um país muito sofrido e empobrecido, certo? Agora, algumas metrópoles, como eu falei para vocês, tinham uma administração mais libertária, mais liberal, como por exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um autogoverno. Eles se autogovernavam. As 13 colônias, elas tinham autonomia, uma certa autonomia com relação aos interesses ingleses. A Inglaterra deixou correr solto, mas é por causa do próprio sistema de colônia que foi implantado nos Estados Unidos. Vamos compreender como foi isso. Olha só, se eu colocar para a gente aqui a forma de colônia que houve no Brasil, que foi uma espécie de colônia
de exploração, ou exploratória, como queiram. E entender que havia também uma forma de, ou um sistema de colônia de povoamento, rapidinho nós entendemos que os Estados Unidos não foi totalmente uma colônia de exploração. E que nos Estados Unidos predominou a colônia de povoamento, porque na colônia de exploração a metrópole só queria mesmo tirar lucro da colônia e mais nada, enquanto que na colônia de povoamento a metrópole deixava a própria colônia se desenvolver. Com exemplo disso, os Estados Unidos, porque povoar significa morar naquela região e tentar a vida naquela região. Portugal não tinha interesse nenhum em fazer com que o Brasil se tornasse uma potência, não. Porque a única serventia que o Brasil tinha para Portugal era exatamente essa: ser explorado. Viu? Enquanto que no caso dos Estados Unidos, havia o lado sul que era explorado, mas tinha o lado norte que era uma colônia de povoamento. E nós vamos na página 116 descobrir exatamente o que é que tinha em cada uma delas. Na colônia de povoamento, por exemplo, funcionava a policultura, funcionava também outras formas de práticas econômicas, como o minifúndio. Parece nome de supermercado, mas não, é minifúndio. Também aqui na parte de povoamento havia um processo de industrialização, coisa que não aconteceu na parte de exploração. Processo de industrialização. O lado norte dos Estados Unidos era muito rico, vamos dizer assim, dessa forma, vamos colocar nesses termos. Tinha também um mercado interno muito desenvolvido. Beleza, tá ótimo. Então tinha também uma burguesia atuante, coisa que não era muito vista nas colônias de exploração, porque na colônia de exploração, apesar de ter essa palavra lucro bem destacada, o lucro não ia para ela não, o lucro ia lá para a metrópole. No caso do Brasil, o lucro ia para Portugal. Tá bom? E na colônia de exploração era comum haver a monocultura. Que é isso? É cultivar apenas um produto, enquanto que na policultura é o cultivo de vários produtos. Tá bom? Diversificando a economia. Se um não der certo, o outro segura, enfim. Aqui na parte da exploração havia o latifúndio. Ou seja, a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. É como se fosse algo tipo isso. Poucas pessoas com um grande número de propriedades e tantas outras pessoas sem ter acesso a essa propriedade. Bom, enquanto que no povoamento era o minifúndio, quer dizer, cada um tinha a sua própria propriedade. Cada família tinha suas próprias terras, dadas ou financiadas juntamente com o governo inglês. Também não era o paraíso, mas pelo menos era um pouco bem diferente da colônia de exploração, que a mão de obra aqui predominava a mão de obra escrava. A escravidão aqui era uma realidade. A indústria não era desenvolvida, havia restrições industriais. O negócio pegava mesmo, não tinha como a economia desenvolver mesmo não. Restrições industriais. Também tinha um mercado externo, ou seja, tudo que eles produziam era para mandar para fora, né? Para mandar para a metrópole, e a metrópole que vendesse, né? Que ganhasse seu dinheiro. É o chamado mercado externo. Isso aí, o mercado externo era mais forte na colônia de exploração. Nós temos também ainda uma dependência muito grande do governo. O pessoal que aprendeu a ser dependente muito cedo. Dependente do governo. No caso, o governo era o governo de Portugal. Depender do governo é terrível, não vai para frente. Então,
assim, é dessa maneira que ocorria a diferença entre a metrópole de exploração e a metrópole de povoamento. Tá bom? Aqui o exemplo dos Estados Unidos, Canadá também foi uma colônia de povoamento, enfim. O exemplo aqui tem muitos, né? No caso Brasil, tem Haiti, Argentina, Jamaica, Cuba, enfim. Por aí vai. Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Venezuela, por aí vai. Muito bem, nós temos aí algo também a dizer sobre o pacto colonial, que o nome já está dizendo, é um pacto, né? É um pacto. Se eu faço um pacto com você, eu estou fazendo uma aliança com você, um acordo com você, um pacto. A colônia tinha um pacto com a metrópole, que ela não fez, mas a metrópole acreditou que tinha feito, que foi de explorar a colônia a todo custo, ou seja, somente Portugal poderia explorar o Brasil. O pacto colonial, somente Portugal tinha um monopólio de explorar o Brasil. Outro país não poderia. Isso é uma lei, um acordo feito entre os países europeus. Bom, a colônia poderia vender toda a sua matéria-prima somente para a metrópole. Resumindo, o lucro ficava somente com a metrópole. Quando essa colônia começasse a se desenvolver, a metrópole dava um jeitinho de parar, de barrar o desenvolvimento dela. O pacto colonial foi exatamente para isso, porque apesar da ocupação portuguesa, do idioma português, os brasileiros não se sentiam portugueses, eles tinham que, digamos assim, pegar toda a sua riqueza, todo o seu recurso e repassar aos portugueses. Mesmo que eles produzissem alguma coisa, só poderiam vender para os portugueses. O nome disso é pacto colonial. Foi bom? Não, foi não. Foi bom não, viu? É o seguinte, aqui nessa aula nós ficamos com alguns conceitos. Na próxima aula vamos falar de outros conceitos. Para finalizar essa aula de hoje, vamos para um último ponto a ser considerado, a plantation. Plantation foi um sistema de plantação, um sistema de economia praticado nas colônias de exploração. Como funcionava isso? A plantation poderia ser, você imaginar uma roça, e nessa roça tinha que ter um latifúndio, ou seja, muita terra nas mãos de pouca gente. Ótimo. A monocultura tinha que ser uma prática comum. Se plantar só cana, ia ser só cana e pronto. E a mão de obra tinha que ser uma mão de obra escrava. A união de mão de obra escrava. A união desses três fatores aqui dá o que nós chamamos de plantation. Tá bom? O que é plantation? É um sistema econômico que utiliza mão de obra escrava dentro de um latifúndio, praticando a monocultura. Pode ser o conceito. Tá bom, pessoal? Voltamos na próxima aula, onde falaremos mais sobre a nossa colônia. Vamos nos deter mais sobre a situação do Brasil desde 1530, tá bom? Ok, grande abraço aí, valeu, sétimo ano.